Oi, oi, povo sexy. Olá. Ele já fazia um bom tempinho que não vinha, né? Hoje tive que vir, né? Ela me sequestrou aqui, me prendeu. Não, mentira, não prendeu não, eu só tô brincando, tá, gente? Ai. Gente, hoje vai ser uma live um pouquinho diferente. Deixa eu colocar aqui também. Porque eu até vou fazer o esforço de trazer exemplos específicos da minha área. Mas eu queria mais trazer uma reflexão geral sobre essa questão de argumentação, contra-argumentação, de levar para o lado pessoal, de usar falácias. Então, por questões até que eu tive experiências recentes de debates que eram para ser só no campo das ideias ali, né, de conceitos e concordar, discordar e tudo mais, eu percebi que as pessoas acabaram achando que eu tava, na verdade, né, levando pro lado pessoal. Sendo que, inclusive, nas duas situações eu tinha muito mais motivo pra defender, digamos assim, se eu fosse levar pro lado pessoal, essas pessoas que achavam que estavam sendo atacadas de alguma maneira. E principalmente quando é online, por escrito e tal, sem entonação, sem, né, a linguagem ali corporal, a expressão da pessoa, fica realmente mais difícil de fazer essas interpretações. E eu acredito que também por questões de como a gente tá no momento político que a gente tá vivendo, né, não só no Brasil, mas eu percebo isso em vários países, é uma coisa meio mundial aí mesmo, mas bastante aqui no Brasil, essa polarização, né, das ideias. Então, é como se a gente tivesse que ser ou totalmente contra ou totalmente a favor de... Não são ideias, são pessoas. Então, levar sempre pro pessoal, tanto pra querer que aquela pessoa salve tudo, seja solução pra tudo, ou, né, torná-la vilã e aí ter que massacrar aquilo ali, né, aquela pessoa, aquela comunidade, enfim. Então, eu vou fazer esse movimento de tentar trazer exemplos para a área, né, de sexualidade, né, da área que eu trabalho como sexóloga, mas a gente pode trazer outros exemplos também. O que eu queria deixar bem claro é que eu achei importante, nesses momentos que eu vivi recentemente, que foi importante pra eu fazer uma autorreflexão também. Porque podia ser que eu tivesse errando a mão sem perceber. Podia ser que eu tivesse me expressando mal mesmo e de repente sendo grossa e... Enfim. Então eu né, reli, pensei a respeito, teve situação que enfim, eu tive que fazer bastante dessa reflexão pra ter certeza de que eu não tava trazendo uma arrogância pra conversa desnecessária, né? Então, mas eu percebi muito isso, que antes mesmo de eu começar a argumentar, só de eu falar, concordo com partes disso daqui que trouxeram, né? Um vídeo, um texto, enfim. E uma situação, enfim, mas discordo de outras, sem nem eu falar do que eu concordava, do que eu discordava, a pessoa já vinha já na defensiva, né? Então, como se eu tivesse falando que a experiência dela não era válida. Então, eu em momento nenhum falei que, por a pessoa se identificar com aquela situação, era mentira o que ela estava vivendo. Não era. Só que a minha preocupação era de ser generalizado, de falar que aquilo era a realidade para todo mundo, tá? Eu posso, inclusive, o assunto em si, um dos debates que aconteceram, eu posso trazer o assunto em outro momento pra gente falar a respeito disso especificamente. Mas hoje eu queria falar um pouco de algumas falácias. Se vocês pesquisarem sobre falácias, a primeira vez que eu estudei um pouco sobre isso foi num curso que eu fiz na Austrália. Uma das matérias era a respeito
de construção lógica, de argumentação e falava de algumas falácias. E aí é legal de cada um pesquisar melhor e entender que, primeiro, que você usar falácia não quer dizer que você não vai convencer as pessoas, porque na verdade a gente usa tantas falácias, são tão comuns, que a gente acaba se convencendo por elas se a gente não para pra refletir. Então o convite é justamente esse, pra gente refletir a respeito do que a gente tá ouvindo, do que a gente tá falando, pra colocar o nosso senso crítico aí ativo, em alerta, pra funcionar, pra gente ter debates mais ricos e mais produtivos. Então, na construção dos argumentos, das premissas, conclusões e tudo mais, você pode ter questões... Tem questões de veracidade e validade, para daí ela ser correta ou não. Então, ela pode ser verdadeira ou falsa, e mesmo assim acabar tendo uma validade no raciocínio daquilo, mas por as premissas serem falsas, não vai ser correta, né? Não vai ser um argumento sólido. Então pode ser uma mistureba dessas coisas, de ter premissas válidas e ser válido, mas não ser correto, ser falso, mas ser válido, mas mesmo assim é incorreto. Para ser correto, tem que ser tanto as premissas verdadeiras, né? Você não pode simplesmente trazer mentiras, balelas e achar que aquilo vai ser sólido, correto. Quanto o raciocínio lógico, né, fazer sentido. Então, ele tem que ser verdadeiro, válido, para ser correto, tá? E tem muitas falácias. Não vem ao caso eu ficar aqui dando aula de milhões de falácias. Eu acho que a gente pode trazer isso como um quadro e eu trazer, cada vez que eu falar de algumas falácias, trazer alguns exemplos da minha área que eu escuto por aí, né, nos estudos sobre sexualidade humana. E aí a gente pode exemplificar melhor algumas dessas falácias. A proposta de hoje era justamente trazer o que a gente tem visto mais de comum que a galera por aí usa, né, à nossa volta, e que a gente às vezes também cai nesse erro de cometer essas falácias também. Você quer dar algum exemplo de alguma para começar ou quer que eu vá por aqui? Então, eu acho que uma das falácias mais famosas que a gente vai ver por aí é aquela falácia do verdadeiro escocês, né? Que é aquilo lá, tal pessoa, tal coisa não é isso assim, assim, assado de verdade. Tem o exemplo do escocês, né? Que eu não lembro exatamente qual era a historinha, mas basicamente fala, todo escocês veste de verde no dia de São Patrício e bebe num pub. Aí a pessoa vira e fala, mas meu tio é escocês e ele não faz isso. Mas o seu tio não é um verdadeiro escocês. É mais ou menos isso, entendeu? Eu acho que é bem legal esse exemplo. Essa é uma das mais famosas, né? Pra questão de, por exemplo, violência doméstica, né? Muita gente vem com essa frase pronta de dizer que homem de verdade não bate mulher, não vai causar não vai fazer parte dessa estatística, né? Mas o que as estatísticas mostram que são homens de verdade mesmo, né, gente? Não são, sei lá, gatos, não são, não sei, abajures, são realmente homens. Né, nessas estatísticas que a gente encontra, a maior parte de feminicídios é causada de homens contra mulheres, né? Tem muita questão de parceria, né? Violência doméstica. Então, né? Não tem como a gente dizer que não são homens de verdade. O que seria ser um homem de verdade, né? Então, e eu acho que também para essa área de sexualidade, falando de homem de verdade, a gente também pode trazer para a questão de papéis de gênero, né? Como as pessoas em cada país, em cada cultura, em cada tempo,
é ensinado que determinado gênero tem determinado papel e deve se comportar de uma certa maneira. Aquilo não sai natural, aquilo é ensinado, é passado, né, desde de quando os nenéns nascem, os adultos vão moldando como devem se comportar aquelas pessoas de acordo com o gênero que foi atribuído. Então, a questão de vestimenta é muito engraçado essa coisa de gênero tem roupa, né? Roupa tem gênero, porque não faz sentido. Porque às vezes o mesmo tipo de vestimenta numa cultura, na mesma época ou em épocas diferentes, uma hora é mais usado por um gênero e depois é usado pro outro, né? As mulheres não usavam até poucas décadas calças compridas, não era comum, eram sempre saias e vestidos. E depois, né, a calça comprida era uma vestimenta masculina. E aí passou a ser para qualquer gênero. Então, essa coisa de ser homem de verdade também entra um pouco nisso, né? Os ensinamentos que cada ser considerado ali masculino tem que se encaixar e se moldar para ele ser homem de verdade, que é muito essa masculinidade tóxica que a gente vê por aí, que acaba culminando nisso, né? Que tanto a violência contra eles mesmos, porque eles têm que podar muito de vários lados, né? Como se homem não tivesse os momentos, sei lá, delicados deles. Todo ser humano chora, todo ser humano sente dor, todo ser humano sente saudade, tem sentimentos, né? Tem o seu lado delicado e o seu lado bruto. Então, por que essas caixinhas, né? Quanto mais eu reflito e pesquiso e estudo a respeito dessas questões de papéis de gênero, e principalmente esse masculino e feminino, até a questão do sagrado feminino e do resgate do masculino, né? Do masculino saudável e tudo, eu tenho sempre um olhar com o pé atrás, assim. Eu não gosto de romantizar nada, nem de demonizar nada antes de pesquisar mais a fundo. Então também tem que tomar cuidado para não cair em armadilhas do sagrado feminino aí, por exemplo, e enfim, não cair numa caixinha que te pode de certa maneira, né? Se aquilo vai ser libertador, ótimo, mas se aquilo vai te podar de algumas coisas, não acho que seja válido, né? Se são aspectos saudáveis do seu ser, não tem por que você suprir aquilo. Você tem algum outro exemplo dessa falácia ou quer passar para outro? Não, acho que é mais fácil a gente seguir em frente, porque são tantas, né? São muitas. Inclusive, eu não quero deixar a live muito longa, justamente pra gente ver se vocês gostam, e aí eu trago isso como um quadro pra gente refletir melhor a respeito de falácias diferentes e alguns exemplos da área. E lembrando, gente, que eu também tô trazendo isso porque, assim como é importante tanto do meu lado pessoal quanto do meu lado profissional, tá sempre tendo essa autorreflexão, né? Pra saber se eu tô da melhor maneira me comunicando e passando as informações e argumentando, contra-argumentando. Se eu não tô, como eu falei antes, errando a mão. É importante vocês também, né? Não é porque eu sou sexóloga que vocês vão escutar tudo que eu digo e amém, e tomar como verdade absoluta, né? Até porque eu gosto de falar muito que na sexualidade humana tem muita coisa que não é consenso. Vão ter visões diferentes, linhas diferentes dentro daquele mesmo assunto. Então, e a questão de demonizar e romantizar, eu também sempre tenho o pé muito atrás e sempre aconselho as pessoas sempre a terem essa reflexão de quando é muito, nossa, cor-de-rosa, flores, maravilhoso, romantizado demais, ou quando é vilinizado total, né? Tornado vilão, é uma porcaria, tudo errado, é aquela coisa bem uma coisa ou outra. Que é um tipo de falácia, inclusive. Essa coisa de uma coisa ou outra. Como se não tivesse um espectro naquilo, é um tipo de falácia também, né? Como se você tivesse que
sei lá, vestimenta pra mulher, né? Nossa, esse decote é muito ruim, porque é muito, sei lá, vulgar. Então teria que estar sempre coberta. Então, ou é uma coisa ou outra, como se o que eu vestisse dissesse exatamente como eu merecesse ser tratada, como se eu tivesse direito a direitos ou não, né? Eu perderia esses direitos, né? A questão recente que teve uma garota, acho que de 15 anos, que conseguiu filmar, que ela tinha sido assediada, e aí, se não me engano, foi o coordenador da escola que tava chamando a atenção dela e falando que às vezes é parcialmente culpa da pessoa que é assediada, sim. Dependendo da roupa que ela tava. Ela mostrou a roupa que ela tava simplesmente com a camiseta normal, de manga curta, assim, calça comprida, tipo, não tinha nada que chamasse atenção. E ele fez falou como se fosse uma hipótese. Imagina se ele olhasse pra ela de maneira diferente. Ela, meu Deus, mas eu só tenho 15 anos. Tipo, foi um troço tão desesperador de ver. Então é isso. Não é porque a pessoa tá nua ou de burca que os assédios não acontecem também, né, gente? Então, assim, tem assédio desde fralda, a burca, a nua, a de biquíni, a de roupa decotadona. Então, nada justifica, né, os assédios. E a gente vê pelas pesquisas, pelas estatísticas, pelas questões né, da lei e tudo, como que fala? Dos documentos policiais e tudo mais. Tá. Que não é a roupa que determina, mas, infelizmente, a gente, pela cultura machista, acaba atraindo ainda mais dependendo da roupa que tá vestindo. É julgada, é assediada mais e tudo mais. Mas tem vários vídeos também de mulheres, né, de novo, de camiseta branca, calça jeans, andando na rua e filmando o quanto ela é assediada só por ela existir, só por ela passar na rua. Ó, colocaram aqui, lembrei do caso da Geise Arruda. Sim, pelo vestido, acho que era um vestido vermelho, coladinho, decotado, curto e tal, que foi linchada, né, assim, moralmente acho que foi faculdade, não foi? Eu não lembro mais os detalhes. E é bem isso. Então, né, não vamos fazer isso, né, gente? Por favor. Deixa eu retomar aqui pra eu ver alguma outra. E podem colocar nos comentários também se vocês já perceberam algumas dessas situações de falácia. Ih, travou aqui pra mim. Deixa eu ver esse outro aqui. Agora foi. Um outro que é muito... fazendo um gancho com esses comentários que eu fiz a respeito da roupa, né? É muito comum também essa questão de ad hominem, que é o ataque pessoal. Que é justamente o ataque pessoal, né? O que vem contra o título aqui. Ataque pessoal não é uma contra-argumentação sólida. Então, você, em vez de tentar refutar o argumento, a ideia, o conceito que a pessoa tá trazendo, você ataca ela pessoalmente para tentar descredibilizá-la. Então, você vai, enfim, mesmo que sejam verdades, mas você vai trazer coisas que as pessoas vão perceber aquilo como uma falha dela e como se ela não pudesse estar trazendo argumentos válidos e verdadeiros e corretos para o debate. Então, em vez de você focar nas ideias, nos argumentos, você ataca a pessoa. Então, isso também é uma falácia bem comum, que é o que a gente viu, por exemplo, nessa questão de sexualidade também, com como é o nome? Marie Ferrer, não é? Esse é o nome da mulher, que já passou por 2 instâncias aí, e na primeira ficou muito claro que ela tá denunciando um cara por ter cometido estupro de vulnerável, porque batizou lá a bebida dela. Tá, esse caso, de Florianópolis.
E o advogado do cara, na primeira instância, ele quis dizer que é como se ela merecesse ser tratada de qualquer jeito por causa das roupas que ela usava, das fotos que ela postava online. Ela era modelo também, se não me engano. Então tem umas coisas meio sensuais e tal, mas tipo, nada demais. E mesmo que fosse super vulgar, isso não dá direito a ninguém de abusar do corpo alheio sem consentimento ou quando nem pode dar esse consentimento, que era o caso. Ai, linda, obrigada. Aqui, retomando da Geise, ó. Faculdade inteira parou pra humilhar a Geise. Ela se trancou numa sala pra evitar ser agredida. Só conseguiu sair em segurança quando a polícia chegou. Gente, olha a que ponto chegamos, né? Por causa de uma roupa da pessoa. Então, assim, e eu acho que a galera acaba entrando nesse lance de comportamento de manada também, né? De repente nem é a favor daquilo que tá acontecendo, mas se sente acuado pra impedir que aquilo continue acontecendo. Que, claro, também era um perigo, né? Se estavam quase agredindo a Geise, alguma pessoa que tentasse ajudá-la também poderia ficar em perigo. Então, essas questões de assédio são muito sérias, porque mesmo pessoas que são feministas, né? Mulheres que são feministas que combatem isso. Esses tempos Gabriela Lohan comentou sobre isso. Acho que foi semana passada que ela recebeu um assédio na rua. Ela é uma mulher trans negra e ela não soube reagir. Ela tá sempre falando disso, refletindo sobre isso, né? É feminista e por um tempinho ela se sentiu um pouco culpada por ela ter, né, tido aquela reação ali na hora do estresse de congelar, de não saber como reagir, falar, fazer, enfim. Ela simplesmente, né, ficou ali, recebeu o assédio e não conseguiu reagir. Então, não se culpem, né? Porque a gente não sabe, por mais que a gente reflita a respeito, a gente nunca vai ter certeza de como a gente vai reagir, até porque a mesma pessoa, até no mesmo dia, né? Ela pode reagir de uma maneira muito diferente ao assédio, dependendo do contexto desse assédio, né? Se ela se sente segura pra reagir ou não. Porque dependendo da situação, realmente é até mais perigoso ela reagir, porque ela se sente coagida por onde ela tá, se tem mais pessoas, se ela tem pra onde ir, enfim. Muitos fatores aí que podem estar envolvidos. Ó, perguntaram em que falácia se enquadra a frase pra ter respeito tem que se dar o respeito. É falsa equivalência, se não me engano. Faz mais sentido como falsa equivalência. Eu acho que é falácia falácia de falsa equivalência. Eu vou dar mais uma olhada. Eu vou até... Vou tirar um print aqui pra dar uma... Pronto. E depois eu procuro melhor pra ver se eu consigo encaixar em alguma outra, porque são muitas, gente. Eu não decorei todas, assim. Eu consulto. E acho que é legal de estudar mais, de retomar isso. Enfim, que recentemente eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm falado sobre falácias. E aí eu lembrei dessas aulas que eu tive na Austrália e achei bem interessante retomar esses estudos. E aí tenho achado como encaixar nessa minha área também. Então, acho que seria uma falsa equivalência nesse caso. Mas eu vou dar uma bisbilhotada, porque tem algumas também que podem ser uma mistura de algumas falácias, tá? Acho que outras duas falácias bem comuns que tem no geral e que também pode ter nessa área de estudo de sexualidade humana seria de apelo à autoridade. Não que... É muito diferente você pegar uma pessoa que realmente tem autoridade naquela área
e que ainda é referência e que as ideias que ela traz de estudos e tudo mais são consenso na área acadêmica, e aí você cita essa pessoa que tem credibilidade para aquele assunto específico, isso tem peso, isso tem, né, você traz mais robustez para essa argumentação. Mas se você simplesmente, um cara que é famoso ou uma mulher que é especialista em sei lá o quê, e aí tá falando de outra área, não é porque é uma pessoa importante, porque é uma pessoa inteligente, porque é uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, se ela não tem estudo específico naquela área. Tem muita gente que na sexualidade adora trazer Freud. Só que Freud, ele falou muito de sexualidade, mas ele não se especializou em sexualidade humana. E muito do que ele falou naquela época já foi rebatido e já é consenso acadêmico que ele, até pelo contexto da época que ele vivia, ele tinha muito viés machista, né, gente? Então, até a questão dos tipos de orgasmos femininos. Eu posso trazer uma live só sobre algumas coisas aí de Freud que ele não colaborou muito com a mulherada, tá? Então, e a questão da histeria, enfim. Então, não é porque a pessoa foi muito importante pra área de psicologia e falou a respeito de sexualidade, porque ela, lógico, tá inserida ali na psicologia, né? Uma tá inserida na outra ali, mas ele não é consenso hoje a maioria das coisas que ele falou, principalmente se falando de prazer feminino, né? De pessoas com vulva aí. E então não adianta querer trazer o Freudzinho querido que não vai colar. Então ele é autoridade para outros assuntos e lógico, muito do que ele trouxe também já foi avançado e ele é o pai da psicanálise que fala? Freud, sim. Isso. Então, lógico, ele tem uma importância, um peso muito grande nessa área, mas que, né, já teve avanços e que não é pra trazer Freud pra qualquer área, pra qualquer coisa. Não é porque ele falou do assunto que ele, né, bateu o martelo que a academia aceita como verdade absoluta até hoje. Ó, com a pandemia surgiu médico especialista defendendo o kit Covid, o que ajudou muito a convencer as pessoas a adotarem. É que o pessoal também confunde um pouco cientista com médico. Lógico que o médico ele precisa estudar muito pra estar sempre atualizado, né? Mas, e lógico, a gente entende o desespero também, né? No início da pandemia, quando não se tinha resposta, tava realmente se testando muita coisa, né? E tentando se apegar ao mínimo que tinha ali, né? De esperança, de repente, que podia aparecer. O duro né, depois de tantas pesquisas mostrando, porque na verdade teve medicamento aí que foi só em célula, não foi em seres humanos, né, vivos aí, só em célula in vitro e em dosagens altíssimas, que seriam doses cavalares que seriam tóxicas para o ser humano, então mataria o ser humano antes de matar o vírus. Então não, mas mesmo assim foi a que deu esperança para que se fizesse outras pesquisas. E aí várias e viram que não, né, as que davam uma certa esperança não se viu o resultado ser replicado em outras configurações, digamos assim. Inclui professor de universidade pública também. Você diz nesse caso Covid específico? Teve umas falas ou questão de professor universitário como autoridade, né? Porque também tem isso. Lógico, o professor, ele pode estar trazendo, ele deveria, pelo menos, né? Tá trazendo muito conhecimento, muitos consensos acadêmicos. Mas não é porque ele é um professor universitário de uma universidade renomada que tudo que ele vai falar é fato, que é verdadeiro ou que ainda é consenso, né? Que não foi
rebatido, que não foi refutado pela ciência. Então, assim como eu falo pra vocês, né? Gostaram do que eu falei? Ótimo, mas vai pesquisar mais, vai correr atrás. Quer aprofundar mais comigo? Venha, faça os atendimentos comigo, marcam comigo e a gente aprofunda. E também tenha a sua autonomia de correr atrás, né? E aprender também a buscar a informação e a filtrar essa informação, porque a gente tá aí rodeado de fake news, né? Na internet você pode falar qualquer coisa sobre tudo e colocar na internet como, né? Como na própria pandemia teve gente que coloca um jaleco branco, põe o estetoscópio aqui pendurado, pronto, é médico, é enfermeira, isso, e a pessoa não é nada daquilo. Então qualquer pessoa pode se passar por qualquer coisa e falar qualquer besteira na internet, ou então realmente a pessoa acreditava numa coisa, depois ela mudou de ideia, não tá o registro ali junto. Então assim, essa constante reflexão é bem importante. Aí a outra que eu ia trazer, a outra falácia, porque eu falei da autoridade. E qual ia ser? Mas tem uma que eu não sei se era exatamente o que eu ia trazer. Mas o apelo à popularidade. Porque todo mundo, né? Ou porque um grupo muito grande de pessoas tem isso como verdade, tem que ser verdade. Uma falácia também muito usada, quase tão usada quanto essa, é aquela da senioridade ou antiguidade. Que é que porque é antigo, porque é velho, porque é... Sim, porque é uma tradição. Funciona ou serve pra alguma coisa, ou isso prova alguma coisa. Porque esse da antiguidade às vezes pode se misturar com a popularidade, porque muitas pessoas fazem há muito tempo. Mas o da popularidade pode ser uma coisa nova, né? Muita gente tá fazendo, sei lá, tal exercício e aí é bom pra todo mundo. Não é bem assim. Tá. Voltando aqui, ó. Sim, defendendo o kit Covid, o que eu quis dizer é que tá cada vez mais difícil confiar em alguém pra esclarecer algum assunto. Nem as figuras de autoridade são automaticamente confiáveis. Sim, mas essas autoridades são da onde? São autoridades do que interessa, porque é essa coisa de médico, um grupo de médicos pode ser minoria e não tá dentro do consenso médico, né? E esse lance primeiro vem dos cientistas e não dos médicos. Então... dos pesquisadores da área. Mas assim, um exemplo prático, tá? Se eu chegar para um paleontologista que estuda fósseis e perguntar para ele sobre fósseis, ele vai saber me dizer. Agora, se esse paleontologista vem querer falar sobre vida microbiana dentro de um vulcão, talvez ele até saiba alguma coisa, mas ele não é autoridade. Sim. Não é a especialidade parecido dele. Ali, né? Porque você fica, vulcão, não sei o quê. Não, mas assim, pessoas leigas no assunto podem confundir, podem achar, assim como o pessoal tenta trazer Freud pra questões de sexualidade. Então, pode confundir por isso, porque pra quem é leigo, talvez não seja tão clara essa separação de autoridade aí, no que a pessoa realmente tem respaldo e credibilidade pra ter esse peso ou não. E questão de autoridade também tem essa questão de autoridades ou religiosas ou políticas que às vezes as pessoas falam, né? Político no Brasil falando besteira é o que mais tem. Mas voltando ao apelo à popularidade, se fosse assim, levando, lógico, não é diretamente a religião, mas a religião influencia muito, impacta muito na vida sexual das pessoas, na expressão das pessoas, né, na sexualidade, na vivência da sexualidade das pessoas. Porque é uma coisa que acaba interferindo muito na vida das pessoas. A maioria das religiões vai acabar podando muito essa expressão, essa vivência, essa identidade e tudo mais. Mas se fosse verdade, só teria que ter uma religião, né? Porque são várias. Então,
cada religião tem muitas pessoas tendo aqueles conceitos, aquelas ideias como verdade. Então, não faz sentido. É verdade para aquelas pessoas, aquilo faz bem para elas. E é muito mais da onde a pessoa nasceu, na cultura em que ela tá inserida. Provavelmente é o que ela vai tomar como religião dela. Você é uma pessoa que, por exemplo, é uma exceção, né? Que num país onde 86, 87% é cristã, pessoas no Brasil que não são cristãs, elas são essa minoria. E às vezes elas estão inseridas em famílias que são cristãs, mas elas, né, o comum é elas replicarem e serem cristãs também. Mas se, né, a gente nascesse em outro país que tivesse outra religião, a maioria das pessoas vai acabar sendo daquela religião, por questões culturais mesmo. Agora, uma coisa que eu acho muito importante da gente falar é aquela questão da diferença entre o argumento válido e o argumento inválido. O que é um verdadeiro, inválido, lógico, ilógico, qual que é a diferença disso? Então, eu comentei isso no início, mas eu acho que pra questão de sexualidade, eu não sei se... Eu acho que da próxima vez eu posso trazer já exemplos prontos, pra não ficar quebrando a cabeça agora pra fazer, entendeu? Tá. Porque é legal de vocês pesquisarem sobre isso, porque o lógico, o correto, só vai ser se for verdadeiro e válido. Mas pode ter essa mistura aí de premissas verdadeira com falsa, conclusão falsa, e aí a premissa pode ser válida, mas enfim, é uma mistureba. Tem muitas. Tem muitas opções aí, digamos. Então eu posso trazer exemplos certinhos para uma parte 2 desse quadro de falácias. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de nome para esse quadro, tô aceitando, viu? Outra falácia que é bem comum acho que a gente chegou a falar do espantalho? Não, a gente falou do verdadeiro escocês. A falácia do espantalho é quando a gente... Essa não é tão popular o nome quanto a do verdadeiro escocês, mas essa é muito popular de ser feita. Isso. Inclusive vai ser o que vocês mais vão ver o pessoal fazendo. Não sei se é mais, mas é bem comum. Ou a pessoa faz no automático. Porque é assim, a pessoa aqui falou uma coisa, né? Um argumento A. Aí a pessoa B, em vez de contra-argumentar esse A, essa ideia aqui, a pessoa vai e leva pra uma tangente. Muda o assunto, assim, entendeu? Como se tivesse paralelo, assim, tá dentro do mesmo tema, mas não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o argumento que foi posto. E aí desvia a atenção pra tentar tirar a credibilidade daquele argumento, mas sem uma lógica direta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É como se ela estivesse trazendo pontos soltos, assim, do assunto que corroboram com a ideia dela, só que ela não tá contra-argumentando com o que foi trazido. Ela tá... É como se ela estivesse falando sozinha. Um exemplo prático, tá? Uma questão muito polêmica é a questão da legalização da maconha, beleza? Aí uma pessoa vai e traz um argumento a favor, dizendo que mas em diversos países do mundo, a legalização da maconha, ela diminuiu os malefícios advindos, diminuiu a criminalidade relacionada a isso, e também diminuiu a quantidade de problemas de saúde pública relacionados ao consumo, etc, etc. Tem um exemplo genérico, não falei nenhum argumento específico, tá? Aí a outra pessoa que tá atacando, em vez de responder isso, vira pra você e fala: mas a pessoa que consome maconha, ela começa na maconha e aí ela vai pra cocaína, e da cocaína ela vai pro crack, e do crack ela desgraça a vida. Sim, é uma coisa que pode acontecer pra várias pessoas, mas que não tem nada a ver com os argumentos que foram trazidos de início pro debate. Então, de novo, essa falácia do espantalho. E outra que é super comum também, que eu vou fechar aqui nela, que já tá bem longo aqui, é porque tem muita falácia. É questão de apelo à emoção. Pode ser
emoção de carinho, de amor, pode ser de raiva, de ódio, que é uma coisa que engaja a beça. A música aí essa daí geralmente é a que é feita na família. Da Groove aí tá em alta agora, falando justamente disso, né? O nome da música é A Queda, que fala justamente de como o ser humano, ainda mais assim, né, com a facilidade do uso da internet e tudo, como as pessoas dão mais palco e engajamento pra questões de ódio e pra ridicularizar as pessoas e pra vilanizar as pessoas do que celebrar o sucesso e as coisas boas e tudo mais, né? Então, pra gente também refletir aí a respeito disso e não é que um argumento sólido não possa gerar uma emoção na gente. A gente vai reagir. O problema é quando a gente faz o caminho inverso. Quando a gente põe a emoção pra tentar moldar aquela emoção como se fosse um argumento válido pro que a pessoa quer falar como verdade. Então, se, por exemplo, eu falar que pessoas trans no Brasil sofrem muita violência e têm expectativa de vida de 35 anos, provavelmente vai chocar, vai te deixar triste. Para algumas pessoas, né, vai dar raiva de por que tanta violência, mas é um argumento de estatística. Não, ela é uma verdade, infelizmente, no nosso país, né? E isso vai trazer uma emoção. Mas seria uma falácia se a gente viesse trazendo qualquer coisa que as fake news são baseadas nisso, né? A gente pega o que as pessoas estão no momento ali, na polarização da coisa, no que elas acreditam, no que elas não acreditam, no que elas ficam principalmente com raiva, e aí mete o dedo na ferida e inventa uma história em torno daquilo ali. As fake news melhores, digamos assim, né? São as que misturam partes de verdade e aí inventam um monte de mentira no meio. Então fica muito difícil você separar e perceber que aquilo realmente é uma fake news. Mas tem muita fake news que rola por aí, correntes e tudo mais, que viralizam, que a estrutura dela, pra quem já tá refletindo melhor a respeito disso, bate o olho e já fala, putz, isso aqui tem cara de fake news. E aí quando você vai pesquisar, nas primeiras pesquisas você já acha que aquilo é balela. Mas tem uma estrutura muito, muito manjada, assim, pra montar essas coisas. Geralmente são essas frases de impacto mirabolantes, assim, muito surreais mesmo. Então, gente, na área de saúde tem que tomar cuidado com isso também, né? Na área de sexualidade também. Tudo que vier com uma promessa muito milagrosa, mirabolante, tal, tem o pé atrás. De novo, tudo que romantiza tem o pé atrás. Vai correr atrás direito da informação, dos detalhes, porque aquilo pode ser bom, mas não espere nenhuma pílula mágica por aí. Acho que é isso, por hoje tá bom, né? Gente, obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês já passaram por situações assim. Que outros exemplos dentro da sexualidade humana vocês conseguem perceber essas falácias que a gente comentou hoje. Eu posso trazer isso como um quadro. E para quem quiser atendimento online personalizado, pode me contatar que a gente marca. Pode ser tanto individual quanto mais pessoas, dependendo do que você quer e precisa, da demanda. E amanhã começa o curso online, que fazia tempo que eu não lançava um curso, que é o Deitando com Seus Monstros. Então é inspirado no Halloween, que é agora no fim de semana, aproveitem também. E pra quem quiser participar, pode me mandar mensagem. Nos meus últimos posts dos últimos dias tem alguns posts com pouca informação, outras com mais informação, mas de qualquer maneira me mande mensagem, porque aí eu, de preferência aqui no Instagram, e aí eu coloco, eu te passo mais informações, tá bom? E aí vocês fazem a inscrição através da mensagem privada também. Então, acho que é isso. Mais algum recadinho? Reflitam, melhorem seus argumentos, estudem sobre falácias, não levem nada como verdade absoluta, né?
questionem tudo antes, vão correr atrás, mesmo que sejam pessoas inteligentes, cultas, que são boas no assunto. Ninguém é dono da verdade, nem eu quero ser dona da verdade. Eu sempre tô aqui dando o meu melhor pra trazer o melhor pra vocês, mas não quero, né, ser colocada num pedestal nem nada, de que nem eu nem ninguém deveria ser colocado num pedestal como verdade absoluta de nada. Então, mais consenso é consenso, estatística é estatística, lei é lei, e assim vamos, né? Ciência e tudo mais. Então é nisso que a gente deveria se basear aí. E continuem celebrando a pluralidade. Lari aqui, sexóloga, especialista em relações peculiares. Adoro estar aqui às quintas-feiras, às 19 nas lives. E semana passada não deu muito certo porque eu tive um imprevisto aqui técnico. E hoje estreamos aqui o cenário novo. E é isso, gente. Obrigada, beijinho. Tchau, tchau. Se quiser comprar apartamento, fala comigo. Corretor. E feliz Halloween no domingo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Feliz Dia das Bruxas, domingão.